E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar direto num texto muito antigo, o capítulo 17 de Êxodo. Sabe, muita gente lê isso só como uma história tradicional, né? Mas olhando mais de perto para as fontes, cara, isso aqui é praticamente um roteiro de cinema cheio de tensão. É literalmente aquele ponto de virada onde um grupo de refugiados desesperados deixa de ser só isso e começa a se transformar numa força geopolítica super organizada e letal. E olha, não foi uma transição nada pacífica, viu? Foi forjada na base da fome, da sede e de uma guerra de fronteira pesadíssima lá no segundo milênio antes de Cristo. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa análise hoje é: como, afinal, um grupo de refugiados errantes consegue virar uma potência geopolítica? Para entender esse amadurecimento, a gente tem que ir direto para o cenário da ação, o deserto do Sinai. E, gente, não tem garantia nenhuma de sobrevivência lá. É um ecossistema absolutamente implacável, onde o menor errinho logístico, bom, é catástrofe na certa. Vamos dar uma olhada no primeiro e mais letal desafio que eles bateram de frente no caminho para o Monte Sinai. A nossa primeira parada é num acampamento chamado Refidim, que os pesquisadores acreditam ser o atual Wadi Fairan. Imagina só uma paisagem de arenite e calcário absurdamente seca. Nesse lugar, a água não é só importante, ela é literalmente a moeda suprema. Aí você pega uma população gigantesca marchando que chega nesse ponto e as reservas estão vazias. O que rola a partir daí não é só um perrengue ou um desconforto. É uma crise imediata de sobrevivência biológica. Aquela galera inteira corria o risco real de ser dizimada pela desidratação. E aí o desespero bate. A multidão solta um clamor cheio de pânico. Por que nos tiraste do Egito? Para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Dá para sentir angústia, né? E não é só o pessoal reclamando de barriga vazia. É o terror absoluto de morrer no deserto. Essa crise interna ferve de um jeito tão intenso que acaba virando o cenário perfeito para o que, na verdade, era uma disputa legal bem aos moldes lá das tradições do mundo antigo. O que é fascinante de verdade aqui é o lado técnico da coisa. O vocabulário usado nessa confusão toda é uma terminologia jurídica super específica da época. O povo entra num estado de rib. E o que é isso? Bom, é um termo lá do antigo Oriente Próximo que significa uma disputa formal, um processo judicial mesmo. Trocando em miúdos, a multidão estava abrindo um belo de um processo contra a liderança deles por quebra de contrato. Afinal de contas, o combinado era salvação e não morrer no deserto por falta de água, certo? Mas aí a gente pensa, como é que você responde a um processo judicial na antiguidade? Exatamente, com provas concretas e testemunhas. Então, quando Moisés recebe a ordem de bater na rocha, aquilo não é só para fazer um drama, sabe? É um movimento judicial super calculado. Ele faz isso bem na frente dos anciãos de Israel. Esses caras funcionavam como testemunhas oficiais da corte da tribo. Então, ao mostrar ali uma prova física incontestável, tipo água saindo do nada de uma pedra, ele comprova legalmente que o tal do contrato de sobrevivência continuava valendo. Falando em geografia, a gente sabe que algumas rochas no deserto até podem acumular água sob pressão. Mas, para a cabeça do pessoal lá no mundo antigo, extrair água daquele jeito instantâneo é o que se chama de teofania de domínio. E o que isso quer dizer? Significa que esse evento serviu como uma prova definitiva de soberania máxima. Fornecer água, que é o recurso vital número 1 daquela região, demonstrava que a divindade tinha controle absoluto sobre a hidrologia local. Era basicamente mandar a mensagem de que quem mandava ali na natureza do deserto era ele. O negócio foi tão gigantesco em termos legais que a própria geografia do lugar ganhou nomes novos, marcados a ferro e fogo por essa treta toda. Eles chamaram de Massá, que quer dizer teste, o teste que eles impuseram à liderança. E também Miribá, que imortaliza a contenda e o próprio processo judicial em si. É como se a própria paisagem fosse tatuada com o vocabulário da crise. Ficou ali como um registro topográfico permanente de que o contrato tinha sido renovado. E as coisas não param por aí. Vamos ver como isso escalou, porque assim que eles resolvem o problema de dentro, estoura uma crise gigante vinda de fora. Eles tinham acabado de escapar das carruagens e daquela infantaria super quadradinha e linear do exército do Egito e de repente dão de cara com um terror completamente diferente. Estamos falando dos Amalequitas, uma tribo seminômade ali do Sinai. Pensa no choque. Sair de uma força militar totalmente tradicional e bater de frente com táticas de guerrilha assimétricas, ataques surpresa brutais, o puro suco da guerra no deserto. Agora, para ser justo e entender a dinâmica real do negócio, a gente precisa olhar para a geopolítica do deserto. Os amalequitas não saíram atacando só porque eram vilões de filme, sabe? Era uma questão de território. Para eles, aquela multidão chegando era uma força invasora gigantesca que ia simplesmente secar a água e zerar os poucos recursos do oásis. Então, o que a gente tem aqui é uma competição violenta, mas meio que inevitável por pura sobrevivência naquele corredorzinho estreito de Wadi Fairan.
E a estratégia dessa guerrilha malequita foi fria e calculista. Esquece aquela coisa de formar linhas retas no campo de batalha. O alvo deles, a retaguarda. Eles foram direto onde estava o pessoal mais cansado, os mais lentos e os mais vulneráveis. Essa pancada forçou a multidão migratória a ter que se adaptar em tempo recorde. Foi a primeira vez na história deles que precisaram coordenar um engajamento militar de verdade, montando uma defesa ali no campo aberto para evitar um massacre completo. E me diz, como é que você ganha uma batalha na Idade do Bronze? O texto fala daquela cena famosa de Moisés no alto do morro com o cajado levantado. Bom, numa guerra lá do 2º milênio antes de Cristo, a chamada guerra litúrgica, levantar um estandarte ou um símbolo divino bem no alto, visível para todo mundo, era a principal tática para manter a coesão e o moral lá em cima. Enquanto aquele símbolo estivesse no ar, os guerreiros iam para cima com tudo, porque tinham certeza que os deuses estavam no lado deles. E olha que detalhe interessante. Isso acaba gerando uma revolução tremenda na forma como eles se organizavam. A pressão da guerra basicamente obrigou eles a abandonar aquela história de um cara só mandando em tudo. Do nada, a liderança se divide numa parada super sofisticada. Moisés fica com o papel litúrgico de intercessão, enquanto a guerra de fato lá no chão é delegada para um comandante militar, e o suporte para o poder central passa a vir dos líderes dos clãs. É uma divisão de poderes nascendo puramente de uma necessidade extrema de sobrevivência. E é no meio dessa poeira toda, no auge do desespero, que um nome forte aparece: Josué. O nome original dele, Oséias, virou Josué, que significa o Senhor salva. Ele era lá da poderosa tribo de Efraim e a entrada dele em cena não é por acaso não. A habilidade tática que o cara demonstrou ao pegar um monte de civis sem treinamento nenhum e bater de frente contra os guerreiros mais casca-grossas do deserto, bom, isso colocou ele na posição perfeita para ser o futuro grande comandante militar deles décadas depois. Agora, enquanto Josué estava lá embaixo lutando pela vida, no alto da colina a coisa estava feia pro lado de Moisés. Os braços começaram a pesar demais e o cajado ia descendo. E é aí que entram Arão e Hur para segurar fisicamente os braços dele. Muito mais que só um detalhezinho da história, isso é uma baita metáfora histórica. Mostra exatamente os líderes das famílias dos clãs dando suporte estrutural e escorando a autoridade central bem no meio da pior crise de segurança nacional que eles já tinham visto. Como uma vitória desse tamanho em termos geopolíticos, não dava para ficar só no boca a boca, né? Eles precisavam codificar isso permanentemente. E as tecnologias da época eram rústicas, mas funcionavam. Os escribas pegavam umas tiras compridonas de couro ou papiro e iam escrevendo tudo em colunas bem arrumadinhas, usando pena e tinta. Depois, eles selavam o negócio todo para proteger a informação. Imagina só o trabalho que era desenrolar com uma mão enquanto enrolava com a outra só para conseguir ler e guardar essa crônica de guerra. Quando a poeira finalmente abaixa e os amalequitas recuam, eles decidem cravar esse momento na pedra. Eles constroem um altar ali mesmo e batizam de YHWH Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira, ou o meu estandarte. Esse nome é um memorial direto àquela tática do cajado erguido, sabe? É como se dissessem, a gente não venceu porque somos gênios militares. A gente venceu por causa da proteção lá de cima que o estandarte representava. E erguer esse altar tinha um peso prático gigantesco no mundo antigo. Era tipo fincar sua bandeira depois de uma conquista. Em termos legais da época, eles estavam batendo no peito dizendo: a partir de agora, a soberania territorial aqui é nossa. O recado para todo mundo em volta era claríssimo. O Sinai estratégico não é mais do Império Egípcio e, com toda certeza, também não é mais dos Amalequitas. Ali, a gente vê exatamente o momento em que eles deixam de ser só refugiados em marcha para virar uma nação marcando seu território. Mas claro que essa vitória teve um custo, e ele veio na forma do chamado Decreto de Guerra Eterna, a ordem pesada de apagar memória de Amaleque. Gente, dentro das regras super duras da Idade do Bronze, isso é o que a gente chama de uma clássica rixa de sangue. O ataque traiçoeiro na retaguarda quebrou todos os códigos de honra não escritos do deserto. Isso gera um ódio tão profundo, passado de geração em geração, que ia virar uma sombra em toda a geopolítica daquela região por séculos e séculos. E é justamente isso que leva a gente para a nossa reflexão final. A gente acompanhou como uma crise de água brutal e uma guerra de guerrilha forçaram o nascimento de uma nação militarizada e muito bem estruturada. Mas a pergunta que não quer calar é: de que jeito essas rixas de sangue e essas disputas de terra lá no deserto continuaram mandando ondas de choque para a história, desenhando novas fronteiras e ditando guerras no Antigo Oriente Próximo inteiro muito tempo depois de tudo isso? É surreal pensar como eventos de milhares de anos atrás explicam tanta coisa sobre como a gente funciona e guerreia até hoje, né? Bom, muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje e até a próxima.